como todo espectador, de um modo geral, nós tivemos um século que é um século cinematográfico, o século XX. Já ingressamos no XXI e o cinema continua uma presença inarredável da vida das pessoas. Eu desde menino que ia ao cinema, porque meu pai era um cinéfilo assim, absoluto. Mesmo vivendo na cidade do interior, no tempo que a cidade do interior tinha os seus cinemas, ele, pelo menos semanalmente, uma vez por semana, nós íamos ao cinema. Meu pai, Luiz Martins de Carvalho, era um leitor assíduo de jornal e acompanhava o cinema. Mas houve um fato na minha formação que definiu a questão do interesse pelo cinema, que foi o fato de eu ter sido aluno no ginásio de Linduarte Noronha. Linduarte, como era já um fotógrafo, posso dizer profissional, porque ao escrever as suas matérias para os jornais na Paraíba, especialmente depois na Jornal União, ele fotografava. E nas viagens que fazia por aí afora, Linduarte fotografava e trazia e expunha para os seus alunos os assuntos fotografados, né? E falava muito acerca do documentário, acerca do próprio cinema. E depois eu passei a ler Linduarte de Noronha sistematicamente nas colunas do jornal União, né? Isso foi uma abertura muito grande que pesou na minha formação. Agora, uma outra coisa que veio emoldurar, de certa forma, essa tendência, essa coisa de prestar atenção ao cinema já como um fato da cultura, foi o Cineclube João Pessoa, né, do padre Antônio Fragoso. Então era interessante porque eu já, àquela altura, conheci o padre Antônio Fragoso, que depois foi bispo no Ceará, em Crateús, mas eu já tinha ingressado na política estudantil e eu frequentava muito as rodas do Ponto Sem Réis, onde eu fui cooptado pelos comunistas, não vamos rodeios, sem rodeios. Então eu alternava, eu podia ir uma sessão no Cineclube à noite, mas de tarde, de manhã, eu estava conversando com o Bento da Gama, que foi um mentor de uma geração inteira. O Bento da Gama Batista fez a minha cabeça como, vamos dizer assim, excitou a minha imaginação e a minha curiosidade pela literatura marxista, pelo materialismo histórico, pela dialética. Eu ficava, assim, abismado com a capacidade que ele tinha de num papo, sentado na mesa do café, no AVEA. A AVEA, para mim, foi a primeira universidade em conversar sobre esses assuntos, né? Materialismo histórico, não sei o que lá. E aí era interessante porque eu tinha, de um lado, esse viés católico, né? Porque eles monitoravam o cineclube de norte a sul do país, o cineclube dos padres. Não precisa ir muito longe. Aqui eles tinham 2 cinemas que era por conta, eles eram os programadores. O São José, que ficava ali no fim da Avenida Corema, já em Jaguaribe, e o Santo Antônio, que também ficava em Jaguaribe, ao lado da Igreja do Rosário. Então os padres comandavam ali. E eu dividido entre os comunas e os católicos. Era ótimo. E foi muito bom para a minha formação, excelente. Ainda na década de 50, andou pelo Brasil um crítico do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome civil dele, o nome completo. Ele assinava as matérias dele, as críticas, como Jonald, na Revista da Semana, acho que no Correio da Manhã e tudo, conhecido naquela época. E ele botou debaixo do braço cerca de uns 8 ou 10 filmes, todos antológicos. Tipo assim, Outubro. Nós vimos o Outubro aqui, em João Pessoa, no Recife, porque ele veio percorrendo as capitais do Nordeste, acho que ele foi até o Norte. Eu fui uma ocasião ao Recife, no mesmo lance ele veio para João Pessoa e exibiu esses filmes aqui. Filmes franceses, veio Les Enfants de Paradis, daquele francês lá, que agora me passou. E um documentário de longa-metragem. Eu confesso, eu nunca tinha visto um documentário de longa-metragem. E fomos ver esse filme. Talvez nos jornais ou coisa parecida. Quando eu era menino, a gente via Natural, chamava Natural. Meu pai dizia assim, dizem que está passando um Natural muito bom hoje. Tem
coisa dos esportes na neve, não sei o quê, e a gente ia no cinema, chamava-se Uma Natural, né? Um filme natural. Isso eu assistia, mas um documentário de longa-metragem, rapaz, para mim foi, para usar uma palavra da moda, da gíria da moda, foi chocante, cara. Sinistro, né, que se diz hoje. Foi impressionante, eu fiquei pasmo de ver como um filme sem atores profissionais, claro, era tudo gente do povo, sem uma história propriamente dita, um enredo, como a gente chamava antigamente, né? Mas que prendia o espectador de vante a ré. Era todo mundo, né, cravado ali, porque era impressionante o tratamento da imagem, o enquadramento, aquele mar, onda, 2 metros de altura, com aqueles homens em cima de uma espécie de um bote, uma casquinha de nós, né? Naquele marzão nos norte da Inglaterra, lá para cima, naqueles lugares frios, né? E o contraponto era quando cortava para a terra, eram uns penhascos assim, um bocado de senhoras, né? As mulheres dos pescadores que iam pescar o tubarão para trazer para a terra, claro, né? Tudo de preto, como se fosse viúvas, né? Porque eles podiam ir e não voltar mais, né? Então era a lida no mar e essas pessoas preparando um caldeirão para tirar o óleo do tubarão e tal, as mulheres com as crianças, e olhando sempre para o mar. Era só isso. Um filme de longa-metragem, mas prendia totalmente. Era Robert Flight, né? Clássico, um dos primeiros clássicos do documentário mundial. E aí eu nunca mais descansei. Eu digo, se eu um dia fosse fazer cinema, eu queria fazer desse jeito aí. Então, o Romero tem uma travessia ali do Porto de Cabedelo, que você vê o mar lá de longe. Eu acho, você está lembrando que Homem de Areia é Homem de Arama, soa mais ou menos parecido. Primeiro, não tinha produção na época. Eu vivia na Paraíba não tem produção. Até hoje a gente luta com muita dificuldade para que isso realmente aconteça, uma produção. Tem a produção que é por conta de um esforço espontâneo dos seus cineastas aqui, mas nós não temos uma produção cinematográfica, e muito menos naquela época. Temos, me perdoe, mas nós temos hoje uma produção cinematográfica. Naquela época, não. Tanto é que quando surgiu o projeto Aruanda, que Lino Duarte disse que ia fazer o filme, já voltando, acho que de uma viagem ao Rio, onde ele já tinha adquirido a câmera russa, ele foi ironizado nos jornais. Eu tenho esse recorte, inclusive, comigo. Ironizado, Lino Duarte voltou cineasta. O título já não deixava mais a dúvida. Era ironia pura. Era uma espécie de gozação dos próprios companheiros de redação. Você imagina que coisa mais desproposital. Os próprios colegas não respeitavam e achavam que aquilo era uma quimera, uma maluquice do Lino Duarte. Resultou disso Aruanda, né? Aquilo foi, de novo a minha formação, aquilo foi de um impacto imenso na minha história, né? Na minha e de João Ramiro Melo, que fomos assistentes e fizemos o roteiro de Aruanda junto com o Lino Duarte. Então, o impacto realmente da gente ter ido à Serra do Talhado, realizado Aruanda, que foi parar na Tchecoslováquia, que foi assim, consagrado no Encontro Nacional da Crítica em São Paulo, né, que passou num festival que não era ainda a Jornada da Bahia, passou na Bahia e foi uma comoção. O Jean-Claude escreveu um longo artigo, o Paulo Emílio escreveu outro longo artigo. Então a gente dava provas de que a gente tinha pressa, né? Sabe, tá seco no sertão, de repente dá uma chuva, no outro dia aflora esse negócio que eles chamam mata-babuja. De repente o solo começa a enverdecer milagrosamente. Então, a gente tinha essa pressa. Vamos superar. Ninguém queria mais saber de cineclube, essa coisa de discutir o sexo dos anjos cinematográficos, né? Como é que coloca a câmera, se discutia, botava o plano na tela e ficava se discutindo as regras, o específico fílmico. O que seria o específico fílmico? É a montagem? É a interpretação do ator? É a direção de atores? É o diretor berrando a ação, não sei o que, tal, câmera? O que seria o específico fílmico, né? Então, isso a gente não queria mais, a gente queria fazer. E isso foi, assim,
fatal na minha formação. Eu ingressei, eu nunca mais pensei em outra coisa, a não ser em cinema. Até hoje, isso já tem 60 anos. Olha, no meu caso, porque eu fui praticamente induzido. Eu não achava graça na Paraíba me meter a fazer filme de ficção. Depois eu, por conta própria, eu pensei a realidade que estava em volta. Se eu tivesse 200 anos de vida, eu ainda não ia cobrir tudo que tinha para fazer. Entendeu? Rica. Para onde eu olhava, sei lá, eu saí, fui a convite de Altimar Pimentel, fui até Cabedelo, e ele disse, domingo que vem vai ter uma procissão, uma romaria, com uma igreja que tem aqui em Livramento. Até a igreja está em ruínas, mas o pessoal vai lá, depois vai dançar o coco, não sei o quê, os pescadores daqui. Aí eu peguei e fui, vi esse negócio. No outro ano eu me juntei com o João Ramiro Melo e disse, vamos filmar esse negócio, João. Eu fiz uma reportagem no União nas Letras e nas Artes, que era um suplemento literário. A guia, um templo barroco coberto de ervas, uma coisa assim. Aí pegamos essa reportagem, eu e João Ramiro Melo, transformamos num roteiro. O Ramiro foi ao Rio e procurou o INC, o antigo INSE, né, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, conseguiu câmera e filme, até onde eu sei, e a gente cooptou um fotógrafo alemão chamado Hans Banter, que veio para a gente fazer o nosso primeiro filme, Romero da Guia, depois do sucesso, o êxito de Aruanda, né? Hã? Não, ele faleceu. É engraçado, esse Hans Banter, só uma nota pictórica, né? Era um alemão, tinha sido artista de circo, um câmara, maravilhoso câmara de cinejornal, mas com uma visão universal do ofício, sabe? Conhecia a iluminação, sabia fazia câmera na mão antes de se usar essa expressão, câmera na mão. Ele já fazia muito bem a câmera na mão dele. E era um camarada muito curioso, porque um alemão, 2 metros de altura aí, né? Os olhos verdes, cabeleira loura, e um homem bonito, né? Então eu e o Ramiro, a gente ficava numa pensãozinha, lá em Cabedelo, junto com esse alemão, para filmar o Romero da Guia. E de noite ele ingeria simplesmente 1 litro de vodka por noite. E aí eu e Ramiro, 2 abstemos, por natureza, né? Se eu bebesse, eu botava tudo para fora, né? Regurgitava. Aí o que acontecia? De manhã, bem cedo, o Ramiro sempre muito mais retraído, mais tímido do que eu, sobrava para mim. Eu ia na zona do Meretriz, de porta em porta, Hans! E as mulheres ditas alegres gritavam, aqui não tem rã nenhum, aqui não tem nem sapo, quanto mais rã. E eu de porta em porta, Hans com os tomates, pô. Até que eu encontrava Hans e sequestrava ele da ressaca e a gente ia filmar, né? Isso era... A música também do filme? A música do filme era um coco, né? Eu vou pra Penha, eu vou pra Guia agora. E aí eu vou pra Guia agora, pagar minha promessa, visitar Nossa Senhora. Que o Pedro fez um arranjo lindíssimo, que o maestro Arlindo Teixeira humildemente executou, assoviava maravilhosamente bem, né? Ele tirava uma sinfonia inteirinha no assovio, ele assoviou, está no filme, muito bonito isso. E aí fizemos o nosso primeiro filme, que foi parar num festival chamado João Ramiro. Uma coisa extraordinária, porque o seu Mene, que era um homem de descendência alemã, outro alemão, lá no INC no Rio, deu as coordenadas para ele, mostrou o mecanismo da moviola. Era uma moviola vertical? Não, já era horizontal, era uma Steinbeck, já naquele tempo ainda estava bastante conservada, e o Ramiro sentou ali e montou o filme. Esse filme foi parar num festival na Itália chamado Seste Levante, e teve um comentário muito favorável de um crítico
chamado Novaes Teixeira, mas que ele alertava: cuidado, rapazes, com a vocação para o formalismo, esses golpes de câmara e não sei o que e tal, entendeu? Chamava a gente à responsabilidade, não sei o que, mas no geral ele elogiou. Eu tenho no meu guardado, acho que eu tenho essa matéria, essa crítica, né? E aí nunca mais a gente se aquietou. O João Ramiro já se foi. Eu sou o único sobrevivente de Aruanda hoje, né? Eu acho que basicamente ele tem um compromisso desde o seu nascedor com a realidade objetiva, que está aí, que só olhar e você vê que há problemas, há questões, há contradições por toda parte. Isso não impede de uma geração inteira ter se dedicado aqui ao filme de ficção. E gloriosamente a gente tem premiação nacional e até no exterior, do Marco Vilar, do Torquato, do João de Lima, de todos vocês que trabalham com isso aqui. Onde circulou o filme paraibano, não fez feio, vamos dizer assim. Esteve à altura da produção nacional. E hoje você dizer, não, tem um cinema no Nordeste, não sei o quê. Hoje, vamos dizer assim, há colônias de um grande cinema chamado cinema brasileiro. Pode ser da Paraíba, pode ser em Fortaleza, no Ceará, no Recife, na Bahia, né? E eu vou lhe dizer, um cinema que despontou no Nordeste, está aqui vizinho a nós, nós somos parentes, digamos assim, não tem a mesma força, digamos, econômico-financeira, mas é um cinema que está próximo a eles lá. Eu estou me referindo ao cinema pernambucano. Hoje o cinema pernambucano, sem dúvida nenhuma, é o melhor do cinema brasileiro, em quantidade e em qualidade. Eles estão filmando muito, né? Nós aqui, que somos vizinhos, não temos a pujança econômica, financeira deles. Temos talentos inúmeros aqui. Mas se você for ver a produção carioca, Ítaca Carioca, o cinema paulista, o eixo Rio-São Paulo, célebre e decantado por eles próprios, meu amigo, o cinema pernambucano está de 10. Está de 10. E é gente nova, não é mais Cláudio Assis só, nem o Lírio Ferreira só, né? Nem mesmo como é que chama ele? Camilo não, o Marcelo Gomes. Nós temos um extraordinário cinema já realizado no Nordeste, a partir dessa metrópole também, que é o Recife. O Super 8 foi caminho para formar, sabe? No que surgiu o vídeo, as câmeras leves de filmadoras de vídeo, naturalmente o Super 8, que era um pouco problemático, né? Toda vez que você ia passar, a projeção, qualquer coisa, aquela perfuraçãozinha que caracteriza a película, se rompia e dava muito problema, né? Então você não podia copiar, aquela coisa tinha que ser só o reversível. E aquilo foi ficando para trás. Ainda hoje tem pessoas que lidam no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre pelo menos, tem um grupo que faz muito cinema. Eu estou informado, nunca vi nenhum filme, mas lá tem um grupo que ainda faz filme em Super 8. Mas se viu, Renato, para fixar uma vocação de pessoas, como foi o ciclo todo, o pessoal que foi à França voltou e fez todo um ciclão enorme de filme em Super 8, não é, João? Isso foi uma coisa assim irrevogável e foi muito bom, foi benéfico para quem fez, entendeu? Porque pôs o cara dentro do cinema mesmo, qual fosse a bitola, se você se entende com a câmera, se entende com o seu assunto, você termina cineasta, você termina fazendo filme. E o Super 8 foi um caminho. A mesma questão geral do cinema brasileiro. A exibição foi sempre um problema sério. Hoje, com menos salas e com mais filmes, talvez, né, tem uma crise. Não tem. Você passa 2 semanas, se o filme não for extraordinariamente bem recebido pelo público, no outro dia ele está na rua, né? Então, a exibição ainda é problemática, a exibição e a distribuição, que são entrelaçadas, né?
Mas isso é um processo, isso é uma coisa ainda de submissão, e cabe a nós lutarmos para conquistar realmente. Nós temos o território, mas não temos o parque exibidor. Nós temos o território, somos donos desse território como país soberano e tudo, mas somos, de certa forma, invadidos culturalmente pelo produto estrangeiro. Isso é uma coisa que ainda permanece e nos convida a lutar, a pelejar para que isso desapareça, e vai depender muito de nós, politicamente, fazer política, pressionar. Sim, e ampliando para todas as mídias, porque hoje já não é mais aquela coisa do cinema, o local lá, o circuito dito comercial, convencional, que a gente sempre quis disputar. Agora é mídias várias, né? Desde o telefone celular. Tem um documentário. O Rock é um filme que você supõe, você vai ao cinema, Rock Brasília, aí você vai assistir um musical, sei lá. Na linha, por exemplo, o filme que ele citou, que é do Valdo Carvalho, meu irmão, o Raul, né? Então, essa coisa, lá você tem um musical par e passo com, vamos dizer assim, intercalado, junto, né? Permeado pela história de vida de Raul. O meu filme não, o meu filme é quase que uma extensão dos filmes que eu fiz em Brasília, como o Barra 68, que é a invasão da Universidade de Brasília, quer dizer, como um capítulo da ditadura militar, como foi, no mesmo diapasão, embora tenha sido feito antes, o Conterrâneo Velho de Guerra, né, que é não gosto dessa palavra denúncia, mas que mostrou o quanto a classe dominante às vezes é discricionária ou discriminatória das classes menos favorecidas, né? Quer dizer, aquele rechaço que veio em forma de uma chacina de trabalhadores durante a Constituição Civil, durante a Constituição de Brasília, né? É a demonstração dessa coisa. Então, eu fiz vários filmes em Brasília, mas no terreno dos longa-metragem eu tenho uma trilogia, que é o Conterrâneo Velho de Guerra, o Barra 68, e eu entendi de fazer o capítulo da cultura brasiliense. Eu não queria fazer e não fiz, propositalmente eu não fiz. As pessoas dizem, não, porque você não queria pagar direitos. Não era esse o problema, porque havia dinheiro suficiente para pagar os direitos de uma ou outra música que entrasse, e eu tinha uma amizade muito grande com todos eles, e até mesmo com a IEMAI e o Odeon, que a gente visitou, e as portas estavam abertas. Mas eu queria mostrar como que aquela geração surgiu exatamente na transição da ditadura para o Estado de Direito. Eles surgiram ali, entendeu? E mostrar que roqueiro também tem pai e mãe, tem família, entendeu? De onde é que surgiu essa gente? Porque os pais eram professores e diplomatas. Eles tinham que ir por um caminho que não era nem o samba, nem o forró, nem coisa, que foram também para Brasília, estavam lá o Clube do Choro, não sei o quê. Por que eles se projetaram? Porque eles foram numa onda, uma sintonia maior que passava por cima disso tudo, que era o rock. Na grande onda que vinha da Inglaterra, onde eles estudaram. Quer dizer, é uma outra coisa, é um outro viés. Quem quiser ouvir música, vai ouvir, compra o CD e veja a música. Eu fiz um ensaio, né, sociomusical de uma geração, que é a geração que surge em Brasília durante o final da ditadura e o começo da redemocratização, entendeu? E aí, isso não é um filme que atraia plateias, né? Fez 50 mil espectadores e já foi muito, entendeu? Eu nunca fui tão feliz, vamos dizer assim, na aceitação, no tipo crítica. A própria Veja me pagou regiamente para eu escrever um artigo sobre a experiência do filme. Quer dizer, a Veja recomendou o filme, tudo isso, né? Veja, alguém há de dizer, não, mas a Veja, mas eu sempre lembro um negócio que o João Baldo falava, né? Uma vez ele contou isso num artigo no Jornal do Brasil, dizia assim, ele foi esculhambado pelo New York Times quando ele escreveu Viva o Povo Brasileiro, um desses romances dele, né?
E aí, em todo canto ali, eu encontrava com os amigos, né, assim, na mesa do bar, não sei o que, os caras, porra, o New York Times esculhambou contigo, cara, arrasou. Aí ele ia no outro lugar, uma festa, uma coisa, cara, porra, o New York Times acabou contigo. Aí ele falou assim, escuta cá, quantas vezes tu foi esculhambado pelo New York Times? É curioso, porque quando eu tinha 23 anos, por aí, Walter tinha 10. Então eu monitorei ele porque minha mãe viuvou muito cedo, né? Meu pai morreu com 39 anos. E o pai que Walter conheceu fui eu. Então eu tive que segurar a barra. Quando eu vi o Cine Rex ser quase destruído, o cara cortaram as poltronas, dançaram em cima das poltronas, fizeram um salseiro danado. Quando a primeira canada, digamos assim, do rock pelo mundo, né? Isso na década de 50 ainda, né? A chegada do rock aqui. Então, a minha mãe se preocupava muito porque Walter começou a sair de casa aí, por volta do finzinho dos 60, sabe? Dos 50, né? E eu falei, minha mãe se incomodou, porque eu tinha visto aquele filme, é um filme com aquele crioulo, Sidney Poitier, que ele é um professor e ele sofre para danado. Não é o Mexe com Carinho, não, é antes, é Blackboard Jungle, a selva não sei de quê. E ele lidava com essa turma, né, de maconheiro, de garotada que estava já na droga, né? E eu tinha visto aquilo e eu tinha assistido aquele negócio do Cine Rex. Aí eu falei, mãe, pode deixar que eu tomo conta, né? Porque Walter era muito arteiro, como a minha mãe dizia, meu menino arteiro. Várias vezes eu tive que ir nos colégios para conversar com a diretoria, porque ele ficava aprontando lá, né? Justamente o Walter sai junto, praticamente eu exibi primeiro, quando da fé ele já estava com o Raul pronto, quase na mesma época. Foi o primeiro roqueiro que eu conheci, na verdade. Eu conheci um roqueiro dentro de casa, né? Ia para aquelas assustadas, no tempo que o camarada jogava a dama por baixo da perna, né? O Lula Carvalho, que adotou o Carvalho em vez do Gânima, que é a parentada judia, embora ele preze muito a família da mãe, né? O Lula Carvalho era um homem vitorioso, foi, vamos dizer assim, na caravana de 3 que o Padilha empreendeu aos Estados Unidos, a Hollywood, né? Peitaram lá a Hollywood, fizeram um filme de 140 milhões de dólares, né? Não é pouco, eu tenho o maior orgulho do meu sobrinho. Eu me chamo Vladimir Carvalho e este é o meu olhar sobre o cinema paraibano e o cinema brasileiro.